iniciais eu dispenso gravação. Bom, gente, então vamos começando aqui a nossa aula. Peço a todos que registrem sua presença no chat, por gentileza, né? Vamos voltar ao modo antigo. Aquele negócio de fazer chamada está muito trabalhoso, tá bom? Então vamos voltar aqui para o modo antigo, registrando as presenças no chat, e vamos aos comentários do nosso quiz de hoje, beleza? Eu só aumentar aqui a imagem para a gente poder ver legal, e vamos aqui fazer nossa apresentação. Depois desse nosso quiz, eu queria comentar com vocês que nós estamos iniciando uma nova unidade de conhecimento, que é o do pensamento recursivo, certo? E aí daqui a pouco eu comento com vocês quais serão os nossos objetivos de aprendizagem nessa nova unidade. Então vamos lá. Para a turma que é da computação, muito provavelmente vocês já ouviram falar da expressão recursividade ou recursivo, né? Então, o pensamento recursivo, ele é uma ferramenta muito útil dentro do campo da computação e, acredito eu, também dentro da matemática, porque ela proporciona soluções bastante elegantes dos problemas, certo? E boa parte das linguagens de programação dão suporte à chamada programação recursiva. E só a título de curiosidade para vocês, na programação em lógica, que a gente vê lá na disciplina de inteligência artificial, através da linguagem Prolog, nós utilizamos muito recursividade. Então, o Prolog é uma linguagem de programação que usa o paradigma lógico, e nesse paradigma, no Prolog, nós utilizamos muito a recursividade para construir os nossos programinhas, certo? Mas isso daí são cenas do próximo capítulo que vocês vão ver lá no 7º período na disciplina de inteligência artificial, provavelmente com a minha pessoa, se eu voltar dessa disciplina algum dia, né? Eu já ministrei essa disciplina durante um bom tempo, aí depois eu me desencantei um pouco, e aí hoje quem está é o professor Josemi, mas quem sabe eu volte a ministrar essa disciplina um dia, né? É uma disciplina que eu gostava muito também. Gente, vamos aqui para as nossas questões. Primeira questão dizia o seguinte: o caso base de uma relação de recorrência tem a seguinte propriedade. Então, nós tínhamos aí 3 propriedades. Primeira propriedade, ele é recursivo. Essa pergunta está errada, porque o caso base ele não pode ser recursivo. Quem é recursivo é o caso recursivo, certo? Entendido? Apesar de que 6 pessoas marcaram. É o último caso a ser verificado, né? Bom, não é o último caso a ser verificado, porque o próprio nome já está dizendo caso base, certo? Mas eu acredito que algumas pessoas devem ter confundido essa questão e ter assinalado o último caso a ser verificado, porque lá no vídeo de pré-aula, eu me lembro que quando eu demonstrei alguns procedimentos usando relação de recorrência, né, eu mostrei tanto você fazendo a relação de recorrência de cima para baixo, como de baixo para cima, e num desses o caso base era o último a ser verificado. Mas se você pegar o material, dar uma lida e compreender bem a definição do que vem a ser uma relação de recorrência, você vai ver claramente que o caso base ele é o primeiro caso a ser verificado. Então, esse capítulo que nós estamos iniciando hoje, que é o de pensamento recursivo, ele vai apresentar para vocês, eu acho que já na próxima aula, passando a semana, na outra, uma ferramenta de prova que é muito poderosa, que é a chamada indução matemática. Então, nessa aula de indução matemática, vocês vão ver uma ferramenta muito interessante, né, e que é utilizado muito na matemática para verificar, para fazer demonstrações, certo? Então, parabéns aqui aos 4, infelizmente a maioria se equivocou, né, mas o caso base é o primeiro caso a ser verificado quando você escreve uma relação de recorrência, certo? Bem, a segunda questão, true e false, né, verdadeiro ou falso, dizia o seguinte: o caso recursivo impede que a relação de recorrência entre em um loop infinito. É falso, porque quem faz isso é o caso base, certo? Se uma relação de recorrência não tiver um caso base, ela entra no loop infinito, ela não vai parar nunca. Então, o caso base é aquela, também conhecida em algumas literaturas como condição de parada, certo? Então, aqui eu estou vendo que vocês pisaram na bola feio, né? A maioria
apertou ali o verdadeiro, certo? Deve ter se equivocado bastante. Mas lembre-se sempre, não esqueçam jamais, o caso base, numa relação de recorrência, num programa recursivo, né? Acredito eu que vocês já escreveram alguns programinhas recursivos para calcular fatorial, por exemplo, calcular a série de Fibonacci, né? E são problemas clássicos que a gente costuma ver lá em lógica de programação e também em laboratório de programação, né? Então, se você esquecer de colocar o caso base num algoritmo recursivo, aquele algoritmo vai entrar no loop infinito e aí morreu Maria Preá, certo? Vamos aqui adiante. Bom, a próxima questão pedia para vocês calcularem um valor, né, de NN para um N igual a 6, certo? Eu vou mostrar aqui uma tela para vocês. Beleza? Cadê aí? Olha, meu Deus. Ah, tá aqui. Desculpa. Então, essa questão ela era extremamente braçal, né? Ela era uma coisa bem braçal mesmo. Por isso que no tempo que eu dei, 5 minutos, né, parecia muito que era justamente pensando nessa questão aqui. Então, nessa questão, o que é que nós temos? Deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho, né? Nós temos aqui uma relação de recorrência, muito semelhante a uma que eu falei no vídeo de pré-aula e também no vídeo da aula do semestre passado. E essa relação de recorrência, como toda boa relação de recorrência, tem um caso base, que é o nosso caso não recursivo, e um caso recursivo, que geralmente é esse segundo. E aí, aproveitando o ensejo, eu gostaria de lembrá-los que uma relação de recorrência ela pode ter mais de um caso base, ela pode ter mais de um caso recursivo, certo? E eu acho que no vídeo de pré-aula eu abordei alguns exemplos com mais de um caso recursivo, certo? Bem, então, vocês observam que no caso recursivo nós temos esse componente aqui, ó. Toda vez que você encontrar numa relação de recorrência esse caso esse n-1, você deve lembrar que isso daí está se referindo ao caso anterior ao que você está trabalhando. Então, se eu quero calcular o M6, né, o valor de M quando n for igual a 6, eu vou começar fazendo 1,10 vezes M5. Aí o que é que acontece? Aí é que começa a história da recursividade. A ideia de recursividade, como eu disse lá no vídeo de pré-aula, ela está fundamentada na ideia de camadas, como se fosse uma cebola, né? Então, quem já cortou cebola deve estar lembrando que você tem ali um objeto que tem várias camadas. Então, aqui é como se eu estivesse na primeira camada, ou seja, na camada mais externa. Aí, esse componente aqui, M5, o que é que ele vai fazer? Isso daqui é a nossa chamada recursiva. Ou seja, qual é o caso anterior ao caso M6? É o M5. Beleza, aí o M5 é 1,10 vezes o caso anterior ao M5, no caso, o M4. Só que o M4 é 1,10 vezes o caso anterior ao M4. E assim sucessivamente, até nós chegarmos em quem? No caso M0. Quando nós chegamos aqui no M0, aí o que é que você vai observar? Você vai olhar aqui para a sua relação de recorrência e vai ver que o valor vai ser 500, o M0 é igual a 500, né? Isso se o N é igual a 0, ou seja, toda vez que o N for 0, é o 500. Então, observem que é nesse ponto aqui, né, que o meu 500 aparece, que o meu algoritmo para, tá certo? Então, a partir desse momento, o que é que o algoritmo vai fazer? Vai processar todo esse cálculo aqui, ok? Bom, nessa nossa disciplina, isso, Juan, muito bem. Cara, foi fantástica a tua colocação aí no chat. É como se fosse uma pilha, né? Ela vai desempilhando até chegar ao caso base. Perfeito, perfeita analogia, maravilhosa, certo? Mas pilha vocês vão estudar somente no terceiro período, se não me engano. Que eu acho que estrutura de dados é só no terceiro, que é uma pilha, é uma estrutura de dados, mas que bom que vocês já estão conhecendo, certo? Parabéns, Juan. É muito boa a tua colocação aí no chat. Então, realmente é isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fiz ciência da computação, nós não tínhamos a disciplina de matemática discreta. Então, quando eu fui escrever algoritmos recursivos, tive uma dificuldade muito grande, né, para compreender a recursividade. Porém, quando eu comecei a estudar
matemática discreta para dessas disciplinas, né? E quando eu cheguei aqui no pensamento recursivo, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: pô, se eu tivesse tido aula de discreta na minha época, muito provavelmente eu teria tido menos dificuldade em trabalhar com certos algoritmos, certo? Então, como o Juan percebeu aqui, isso daqui é uma pilha, né? Muito provavelmente, os que ainda não cursaram estrutura de dados, quando chegar lá e forem apresentados, não somente a estrutura pilha, mas a estrutura fila, né, que são estruturas recursivas e outros algoritmos recursivos, terão menos dificuldade porque vão compreender, né, o fundamento, o formalismo matemático por trás da recursividade, certo? Então, isso daqui é excelente para você se dar bem com algoritmos recursivos, ok? Gente, alguma dúvida com relação a essa explicação, né? Deu para entender aí direitinho? Só que aí tem um porém, eu vou aproveitar aqui o ensejo. A recursividade, como vocês podem observar, ela tem um custo computacional muito elevado, certo? Você vê que nós temos que realizar vários processamentos para chegar até a solução de um determinado problema, certo? Bom, aí qual é a solução para isso? É a gente trabalhar com as chamadas soluções em forma fechada, que alguns autores chamam de solução de relações de recorrência, que é o assunto da nossa próxima aula, certo? Então, já estou dando spoiler para vocês, beleza? Gente, voltemos para cá. Então, infelizmente, a maioria errou, né? Apenas 3, eu acho que fizeram o cálculo no braço mesmo, tá bom? E vamos aqui para mais uma. Oi? Herbert, rapaz, agora tu me pegou, cara. Será que eu me equivoquei? Ah, tá. Então, pronto. Eu acabei me equivocando aqui na hora de marcar as questões corretas. Gente, então vamos fazer o seguinte. Graças a Deus está sendo gravado, né? Então, 11 pessoas acertaram essa questão. Vamos fazer o seguinte. Eu vou anular essa questão, todo mundo vai ganhar o ponto dela, tá bom? Certo? Porque aí foi um erro meu, né? Foi um erro aqui de ter assinalado incorretamente. Então, realmente, esse valor aqui, beleza? Vou acreditar aqui na palavra de vocês, fizeram na calculadora e tal, certo? Gente, vamos lá. Aqui tem uma questão da prova do assunto passado que eu simplesmente copiei e colei, né? Então, vou pular, né? Então, vamos lá. Uma árvore binária completa. Vale-me Deus. Ah, tá. Entendi aqui a parada. Eu, sem querer, deixei questões da aula passada aqui. Aí não, tá certo, tá certo, tá certo. Né? Ordem parcial, beleza. Não, isso daqui eu esqueci de editar essas questões. Bom, gente, eu vou precisar fazer uma análise mais pente fino, né, quando eu analisar aqui as respostas de vocês, porque eu acabei deixando questões do quiz passado, porque eu simplesmente pego o quiz, né, aí crio uma cópia e vou editando as perguntas, né, acabei esquecendo. Tá certo? Então, essas duas questões aqui vão ficar de brinde para vocês. Eu acho que foi o quiz que vai todo mundo tirar nota boa nele. Tá certo? Acabei aqui me confundindo aqui nos parágrafos. Beleza? Gente, vou parar aqui o nosso compartilhamento e vamos parar aqui a nossa gravação para a gente ir para o nosso intervalinho. Beleza? Acabei de interromper a gravação. Interromper.